Imagine encarar os olhos de alguém e sentir um frio percorrer sua espinha. Não é apenas um olhar, mas um abismo, uma escuridão que transcende a própria pessoa, revelando forças obscuras, invisíveis, que ditam cada palavra, cada gesto, cada sutil manipulação. E se eu lhe dissesse que por trás da máscara cativante de um narcisista se escondem entidades ocultas, energias ou arquétipos tão antigos quanto a humanidade, que literalmente aprisionam sua alma? A ideia causa arrepios, mas essa revelação aterradora tem paralisado milhares ao redor do globo. Não se trata apenas de traços de personalidade, mas de uma verdadeira possessão psíquica e emocional. E isso, meu amigo, transforma tudo. Ross Rosenberg, eminente especialista em narcisismo e relacionamentos disfuncionais, nos alerta para um fenômeno profundo e devastador. O narcisista não é apenas a fachada que apresenta. Ele é o resultado de uma simbiose doentia entre seu trauma ancestral e 7 entidades psíquicas que se alimentam da dor alheia, sugando a energia vital de suas vítimas como parasitas insaciáveis. Ao desvendar essas forças obscuras, compreendemos o narcisista sob uma nova perspectiva, não como um vilão solitário, mas como um condutor de energias ancestrais que perpetuam um ciclo ininterrupto de destruição, um eco sombrio através das gerações. Essa perspectiva, repleta de detalhes perturbadores e revelações impactantes, é o que iremos explorar neste vídeo, abalando profundamente sua compreensão das relações humanas. Este não é um conteúdo para corações frágeis. Prepare-se para confrontar verdades profundas, que talvez você já tenha sentido na pele, sem conseguir nomear, sem conseguir entender a origem da dor constante que te assola. Talvez você tenha sido vítima de um narcisista, ou conviva com um sem sequer perceber. Talvez esteja emocionalmente paralisado, atormentado por palavras que ecoam como lâminas invisíveis, cortando sua alma aos pedaços. Hoje, daremos nome aos horrores que silenciosamente te afetaram. Rasgaremos o véu da ignorância emocional, expondo as forças sinistras que se escondem por trás da manipulação, do abuso e da destruição afetiva, revelando a arquitetura meticulosa da manipulação, narcisista, mais sutil que uma teia de aranha, mas tão mortal quanto uma cobra venenosa. Você descobrirá como essas 7 entidades agem, como tomam posse da psique do narcisista, modelando um comportamento que, à primeira vista, parece inumano, mas que é, na verdade, calculadamente arquitetado, um mecanismo de defesa contra um vazio imensurável, uma fragilidade terrível que o narcisista tenta desesperadamente esconder sob uma máscara de grandiosidade. E o mais importante, revelaremos os sinais que outros omitem, os detalhes que os livros ignoram e que terapeutas tradicionais muitas vezes não compreendem. Esta jornada não será fácil, mas será libertadora. Ao final deste vídeo, você verá o narcisista sob uma nova luz e poderá, enfim, libertar-se da paralisia emocional que ele te impôs, que te aprisionou em uma teia de manipulação invisível, mas poderosa. Este é um convite a mergulhar nas profundezas da mente narcisista, guiado pela sabedoria perspicaz de Ross Rosenberg. Prepare-se para confrontar as 7 entidades que aprisionam o narcisista e compreenda por que essa revelação tem paralisado a alma daqueles que ousam enxergar a verdade por trás do charme destrutivo, por trás do sorriso encantador que esconde um vazio aterrorizador. Se você busca respostas, se anseia por cura, se deseja encontrar a força para seguir adiante, então assista até o final, porque hoje você enxergará o invisível, você terá acesso a um conhecimento profundo e transformador. Desde a mais tenra idade, Ross Rosenberg nos ensina que o narcisismo não surge do nada. Ele é cultivado em um solo fértil, um trauma não resolvido, um abandono emocional profundo, um buraco negro na psique que suga da alegria de viver, que rouba a capacidade de amar e ser amado de forma autêntica e saudável. Essa primeira entidade, o vazio primordial, é o alicerce sobre o qual todas as outras forças se erguem. É uma presença silenciosa, mas avassaladora, que faz com que o narcisista se sinta eternamente incompleto, faminto por algo que jamais consegue definir, por uma aceitação incondicional, por um amor genuíno,
por uma validação que lhe foi negada na infância. Esse vazio não é um mero sentimento, é uma entidade faminta que se alimenta da carência, da dor reprimida, da identidade fragmentada que esmaga a alma do indivíduo até transformá-lo em um reflexo distorcido do que deveria ser. O vazio primordial é como uma fome insaciável escondida por trás do sorriso confiante do narcisista. Ele pode parecer seguro de si, até mesmo grandioso, mas essa máscara imponente serve apenas para ocultar a falta de um verdadeiro eu, um eu autêntico e integral. E é aqui que o perigo se instala, silencioso e traiçoeiro. Como alguém que tenta saciar a sede com água salgada, o narcisista busca nos outros a completude que jamais encontrará em si mesmo. Mas o que ele consome, na verdade, é a energia emocional alheia, porque o vazio exige alimento constante. E esse alimento é o sofrimento do outro, a dor profunda e dilacerante de quem ama e se entrega completamente a um relacionamento tóxico e destrutivo. Essa entidade se forma na infância, quando a criança não recebe a validação emocional necessária, quando é forçada a suprimir sua vulnerabilidade para sobreviver em um ambiente negligente ou abusivo. O resultado é um falso eu, construído para agradar, manipular e se defender do mundo. Um eu que se torna uma casca vazia, um depósito de mentiras e manipulações cuidadosamente elaboradas para encobrir a fragilidade interior. Mas por trás desse falso eu vive o vazio, controlando cada escolha, cada relacionamento, cada explosão de raiva ou demonstração de charme artificial, como um fantoche manipulado por um mestre invisível. O narcisista não reconhece o vazio, conscientemente, mas ele é o mestre oculto de sua existência, o arquiteto da sua destruição e da destruição daqueles que ousam se aproximar. E quanto mais o narcisista tenta ignorá-lo, mais forte essa entidade se torna, aterrorizando sua alma e transformando-o em um ser frio e calculista. Ross Rosenberg aponta que esse vazio não é apenas psicológico, mas quase espiritual. É como uma desconexão da própria essência, uma ruptura na alma, um abismo sem fundo que separa o narcisista de sua verdadeira identidade. E essa desconexão gera um desespero silencioso que o narcisista tenta desesperadamente preencher com controle, dominação e poder, buscando desesperadamente apagar o vazio imenso que o consome. Ele busca relações nas quais possa exercer influência total, nas quais possa dominar e controlar completamente o outro. Ele não quer apenas amar ou ser amado, ele quer ser adorado, reverenciado, temido, tudo para que por um breve instante o vazio pareça menos profundo, menos assustador. É importante destacar que o vazio primordial não permite intimidade verdadeira. O narcisista pode simular conexão, mas somente até o ponto em que se sente ameaçado pela vulnerabilidade do outro. Quando a outra pessoa começa a enxergar seu lado sombrio, ele recua, ataca ou destrói. Isso porque o vazio odeia a vulnerabilidade. Ela o expõe, mostrando a fragilidade terrível que ele tenta desesperadamente ocultar. A entidade exige controle absoluto sobre a narrativa e sobre o outro, pois qualquer ameaça à imagem construída pelo narcisista é vivida como um risco à própria sobrevivência psíquica. E então ele destrói, antes que seja destruído, antes que a máscara caia e revele a verdade terrível por trás do sorriso encantador. Essa dinâmica faz com que o narcisista crie ciclos repetitivos de idealização e desvalorização. Um ciclo cruel e implacável que suga a energia vital das vítimas. No início da relação, ele te coloca num pedestal. Você é a fonte de energia que ele tanto buscava, o antídoto para a dor insuportável. Mas, inevitavelmente, você se torna real demais, humano demais, e o vazio não suporta a realidade. Então ele começa a te atacar, desvalorizar, destruir. E o pior, muitas vezes você nem percebe, porque o processo é sutil, gradual, envolto em palavras doces e promessas falsas, uma teia de mentiras que aprisiona a vítima. Mas por dentro, a entidade já começou sua obra destrutiva, corroendo sua autoestima e sua identidade aos poucos, até te transformar em um reflexo da dor do narcisista. Ross Rosenberg explica que quem se envolve com um narcisista
Sente como se estivesse sendo sugado para um buraco negro emocional. Isso porque, inconscientemente, o narcisista te faz carregar o peso do vazio dele. Você passa a sentir uma ansiedade constante, uma exaustão inexplicável, uma sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal. Esse é o sinal de que você está emocionalmente fundido com a dor dele, se tornando parte do alimento da entidade, um sacrifício oferecido ao vazio insaciável. É aqui que muitos se perdem, confundindo amor com apego tóxico, dedicação com autodestruição. O vazio também impede o narcisista de sentir culpa verdadeira. Ele pode até pedir desculpas, mas nunca por arrependimento genuíno. A entidade o impede de acessar a empatia real. O que ele sente é apenas o medo de perder o controle ou a fonte de suprimento emocional. E isso torna impossível qualquer tentativa de resgatar a relação, qualquer esforço para construir um relacionamento saudável e duradouro. Você pode dar tudo de si, se sacrificar, tentar mudar, mas enquanto o vazio estiver no comando, o narcisista jamais será capaz de reciprocidade emocional autêntica. É fundamental entender que o vazio primordial não é exclusivo dos narcisistas, mas neles, essa entidade se torna dominante. Um monstro insaciável que controla cada pensamento, cada sentimento, cada ação. Em pessoas saudáveis, o vazio é enfrentado, compreendido e integrado. Mas o narcisista o transforma em seu senhor, em seu carrasco. Essa é a diferença essencial. E é por isso que o tratamento do narcisismo verdadeiro é tão complexo. Não basta ensinar empatia. É preciso romper com a entidade que controla a psique, que aprisiona o indivíduo em um ciclo de dor e sofrimento. E isso exige mais do que terapia. Exige coragem, confronto e, muitas vezes, ruptura completa com o ciclo tóxico. Para quem viveu ao lado de um narcisista, entender essa entidade é um passo crucial para a cura. Muitos se culpam, se perguntam o que fizeram de errado, porque não foram suficientes, porque não conseguiram preencher o vazio incomensurável do narcisista. Mas a verdade é que o problema nunca foi você. Foi o vazio que o possuía. E enquanto essa força estiver presente, nada que você faça poderá salvá-lo. Seu único caminho é se salvar, recuperar sua própria energia e construir barreiras emocionais que impeçam esse tipo de invasão psíquica, esse tipo de possessão que drena sua alma, roubando sua capacidade de amar, sua capacidade de ser feliz. Ross Rosenberg nos lembra que a codependência, seu campo de maior especialidade, é o outro lado da moeda. Pessoas codependentes são atraídas por narcisistas justamente porque sentem, inconscientemente, que podem preencher o vazio deles. Mas isso é uma armadilha mortal, um caminho sem volta para o sofrimento e a destruição. Você não pode curar alguém que não quer ser curado. E mais ainda, você não deve se sacrificar por uma entidade que nunca será satisfeita, por um abismo insaciável que consome tudo em seu caminho. Libertar-se é um ato de amor próprio e de sobrevivência emocional. E começa por reconhecer a presença desse vazio, por entender a natureza da sua dor e a sua força para superar essa experiência traumática. Essa entidade também se manifesta nos ciclos de repetição, na incapacidade do narcisista de construir relacionamentos saudáveis e duradouros. O narcisista parece viver as mesmas histórias, mudar de parceiro, mas repetir os mesmos abusos, os mesmos padrões de comportamento destrutivo. Isso acontece porque o vazio exige movimento constante, drama, caos. É como se a entidade se alimentasse do sofrimento contínuo, da dor e da angústia da vítima. E é por isso que muitas vítimas relatam momentos de paz seguidos de explosões, de fúria sem motivo aparente. O narcisista cria o problema para depois ter o controle sobre a solução, mantendo o ciclo de abuso e manipulação, tudo para manter viva a dinâmica de dominação e consumo emocional, para manter o fluxo constante de energia que alimenta o vazio primordial. O vazio é também responsável pelo fascínio que o narcisista exerce sobre suas vítimas. Ele não atrai pela luz, mas pela escuridão disfarçada, por um mistério envolvente, quase hipnótico.
Há algo misterioso, envolvente, quase hipnótico em sua presença. E isso não é por acaso. É a entidade operando, moldando uma persona que seduz e aprisiona. E quem se envolve, muitas vezes, sente que está diante de algo maior do que uma simples relação. Sente que está enfrentando um destino, um karma, algo espiritualmente significativo. E talvez esteja. Porque o vazio é uma força arquetípica, ancestral, que reconhece o medo, o abandono e a dor dos outros, e os usa como portal para se alimentar da energia vital das suas vítimas. Se você já sentiu que estava enlouquecendo em uma relação com um narcisista, que não conseguia mais reconhecer a si mesmo, que estava perdendo sua essência, é porque o vazio começou a te possuir também, a roubar sua identidade, a apagar sua luz. E é exatamente aqui que precisamos interromper esse ciclo. O primeiro passo é a consciência. Ver a entidade. Nomeá-la. Porque tudo aquilo que é nomeado começa a perder o poder, a perder sua capacidade de controlar e manipular. O silêncio protege o narcisista. A verdade liberta a vítima. E essa verdade começa com o reconhecimento do vazio primordial, com a compreensão da natureza profunda da sua dor. A jornada de libertação, segundo Ross Rosenberg, passa pelo empoderamento emocional. É preciso resgatar sua autonomia, sua autoestima, sua identidade. É preciso deixar de tentar salvar quem te destrói, quem suga sua energia vital e transforma a sua vida em um inferno. E, principalmente, é preciso fechar os portais por onde o vazio entra. A culpa, o medo, a esperança cega. Quando você começa a se fortalecer, a entidade perde espaço, seu poder diminui. E é aí que a cura começa. Um processo lento e doloroso, mas que te levará à liberdade. Neste vídeo, vamos continuar revelando as demais entidades que compõem esse sistema sombrio. Mas jamais esqueça, tudo começa pelo vazio, porque é nele que o narcisista foi perdido, e é por ele que você quase se perdeu também. A segunda entidade que possui o narcisista é sutil, mas profundamente destrutiva, o espelho que engana. Ross Rosenberg descreve esse fenômeno como a distorção da identidade através da imagem projetada para o mundo. O narcisista, dominado por essa entidade, constrói um eu falso, que não só encobre suas feridas, como também manipula os outros a enxergarem o que ele quer que seja visto. Esse espelho não reflete a verdade, mas uma ilusão estrategicamente moldada para controlar e manipular. É por isso que o narcisista é tão persuasivo, tão encantador no início. Você não vê a pessoa real. Você vê o reflexo criado por essa entidade, uma imagem cuidadosamente construída para te seduzir e te aprisionar. O espelho que engana transforma o narcisista em um mestre da encenação. Ele entende, ainda que inconscientemente, o que você quer ouvir, o que você deseja ver, o que você sonha encontrar em alguém. E ele entrega exatamente isso. É como se a entidade tivesse o poder de acessar seus desejos e devolvê-los na forma de um personagem ideal, um sonho que se transforma em pesadelo. No início, é como viver um sonho. O narcisista parece perfeito, envolvente, profundo. Mas tudo isso é uma projeção, uma armadilha cuidadosamente construída. E o mais cruel é que quanto mais você acredita nesse espelho, mais difícil será se libertar. Essa entidade opera a partir da falta de identidade autêntica. O narcisista não sabe quem realmente é, e isso o torna refém da imagem que precisa sustentar. Por isso ele vive em constante atuação. Cada nova relação é uma nova performance. Ele adapta sua linguagem, seus gostos, suas opiniões para conquistar. Mas assim que se sente seguro de que você está preso emocionalmente, o espelho começa a trincar. E é aí que a verdade emerge, mas de forma dolorosa e devastadora. Você percebe que a pessoa que conheceu nunca existiu. Era apenas um reflexo manipulador, uma criação do espelho que engana, uma máscara cuidadosamente construída para te seduzir e te aprisionar em um relacionamento tóxico e destrutivo. Ross Rosenberg nos alerta que essa entidade é responsável por um dos traumas mais profundos sofridos pelas vítimas,
a traição da realidade. Não é apenas o fim de um relacionamento. É a percepção de que tudo foi uma farsa, uma mentira elaborada para te manipular e te controlar. Isso gera um tipo específico de dor, conhecido como dissonância cognitiva. O cérebro tenta conciliar o que viveu com o que agora vê, mas não consegue. Isso paralisa, gera confusão, culpa, vergonha. A vítima se pergunta: como eu não vi isso antes? Mas a resposta é clara, porque o espelho foi feito para esconder, para iludir, para cegar. O espelho que engana também isola a vítima. Como o narcisista é visto socialmente como alguém carismático, generoso ou até mesmo inspirador, qualquer tentativa da vítima de expor o abuso é facilmente desacreditada. Amigos, familiares e até terapeutas podem duvidar. Afinal, como aquela pessoa tão encantadora poderia ser abusiva? Isso aprofunda ainda mais o trauma, pois o espelho não apenas engana a vítima, mas também todos ao redor. É um campo de distorção da realidade, onde a imagem vale mais do que a verdade. E isso destrói não só relacionamentos, mas a própria confiança da vítima em sua percepção. O narcisista se alimenta da admiração que o espelho proporciona. Cada elogio, cada validação externa, cada curtida em uma rede social reforça a entidade. E quanto mais forte ela fica, mais distante da verdade o narcisista se torna. Ele acredita em sua própria performance, passa a confundir o personagem com sua verdadeira essência. Isso o impede de buscar ajuda, de se ver com clareza, de sentir remorso real. O espelho que engana o aprisiona numa bolha narcisista onde tudo gira em torno de sua imagem. E quem tenta furar essa bolha vira inimigo. Uma ameaça que deve ser eliminada. Há um momento em que o espelho começa a mostrar rachaduras. Geralmente, quando o narcisista é confrontado, criticado ou exposto. Nesses momentos, a entidade reage, com fúria, desdém ou frieza absoluta. É o mecanismo de defesa contra a quebra da ilusão. O narcisista não suporta ser visto em sua verdade, porque sua verdade é frágil, despedaçada, envergonhada. O espelho não protege apenas sua imagem, protege sua sobrevivência emocional. Por isso, a reação a qualquer ameaça é tão desproporcional. Ele precisa destruir antes que seja desmascarado, antes que a verdade seja revelada. Ross Rosenberg destaca que a única forma de quebrar o poder dessa entidade é enxergar a verdade, mesmo que ela doa. A vítima precisa parar de olhar para o espelho e começar a olhar para si. Isso exige coragem, presença e, muitas vezes, ajuda profissional. Porque a desconexão da realidade é tão forte que pode levar à dependência emocional. A vítima passa a acreditar que precisa do narcisista, que ele é a única fonte de amor ou reconhecimento. Mas tudo isso é manipulação do espelho. Nada ali é real, exceto a dor que ele causa. Essa entidade também é a razão pela qual o narcisista frequentemente volta após o descarte. Ele pode desaparecer, te silenciar, te ignorar. Mas depois, de um tempo, ele retorna. E volta com o mesmo espelho. Encantador, amoroso, arrependido. A promessa é sempre a mesma, que agora será diferente. Mas essa promessa é apenas mais uma ilusão. O espelho muda de forma, mas o conteúdo continua o mesmo. E se você ceder, entrará novamente na prisão emocional, ainda mais vulnerável e enfraquecido. Porque cada retorno do narcisista fortalece a entidade e enfraquece sua identidade. O espelho que engana também rouba sua voz. Aos poucos, você para de falar, de reclamar, de se posicionar. Sente que está enlouquecendo, que talvez esteja exagerando, que talvez o problema seja você. Esse é o efeito do espelho. Ele te faz duvidar de si, te convence de que está errado, mesmo quando está certo. E o pior, faz você se sentir culpado por tentar se proteger. Essa inversão é uma das marcas mais cruéis da entidade, porque ela não apenas esconde o narcisista, ela apaga você, roubando sua identidade e sua autoestima. Muitas vítimas relatam que, após o fim da relação,
não conseguem mais se reconhecer. Sentem-se vazias, quebradas, sem identidade. Isso acontece porque viveram tanto tempo dentro da ilusão do espelho que esqueceram quem realmente são. A cura, então, exige um processo profundo de reconexão consigo mesmas. É preciso reconstruir a autoestima, redescobrir os próprios valores, reaprender a confiar na própria percepção. E isso não acontece da noite para o dia. É um caminho árduo, mas absolutamente necessário para se libertar da influência da entidade. Ross Rosenberg insiste na importância de estabelecer limites emocionais. O narcisista testará todos eles, usará o espelho para manipulá-los, para contorná-los, para quebrá-los. Mas a única forma de romper com essa dinâmica é dizer não. Não ao retorno, não à dúvida, não à culpa. E sim à verdade, à dor real, à reconstrução. Quando você decide parar de olhar para o espelho e começa a olhar para dentro, a entidade começa a perder o controle. E então a cura se torna possível. O espelho que engana também se reflete na dificuldade que a vítima tem de explicar o que viveu. Palavras não parecem suficientes para descrever o vazio, a confusão, a sensação de ter sido usado. Isso porque a entidade atua num nível energético e emocional profundo. É um tipo de abuso silencioso, quase invisível. Por isso, muitas vítimas não recebem o apoio que precisam. São vistas como exageradas, sensíveis demais ou dramáticas. Mas quem viveu dentro do espelho sabe. Aquilo não era vida. Era uma prisão emocional com paredes de ilusão. Uma armadilha cuidadosamente construída para te aprisionar. Se você se identifica com essas experiências, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas em todo o mundo estão despertando para essa realidade. Estão começando a enxergar o espelho, a nomear a entidade, a recuperar sua essência. Esse vídeo é parte desse movimento. Um chamado à verdade, à libertação, à cura. Não importa o quanto o espelho tenha te ferido, você ainda está aqui. E isso significa que ainda há luz em você. Luz suficiente para quebrar o reflexo e enxergar a si mesmo com clareza, para reconstruir sua vida e encontrar a felicidade. A segunda entidade, o espelho que engana, é poderosa, mas não invencível. Quando você escolhe a verdade ao invés da ilusão, quando você se posiciona com firmeza e reconstrói sua identidade, você começa a se libertar. E essa libertação é o que mais ameaça o narcisista, porque sem alguém para refletir sua imagem, o espelho se despedaça. E sem espelho, ele se vê. E isso para ele é insuportável, aterrorizante. Ross Rosenberg revela que o narcisista, além de ser movido por um vazio profundo e protegido por um espelho ilusório, também é dominado por uma entidade ainda mais ardilosa, o sedutor sombrio. Esta terceira força atua como um arquétipo, camuflado de desejo, envolvimento e encantamento, mas na essência, ela é movida por um impulso predatório. Seu papel é atrair, prender e consumir. E o mais perigoso, ela seduz não apenas com palavras, mas com gestos, olhares, silêncios e uma habilidade assustadora de ler suas fragilidades emocionais, de explorar suas vulnerabilidades e te transformar em um alvo fácil. Esta entidade não quer amar, quer possuir, quer dominar, quer controlar. O sedutor sombrio atua logo no início da relação, quando tudo parece mágico, intenso e fora do comum. A vítima sente que encontrou uma alma gêmea, alguém que a compreende como ninguém jamais compreendeu. Mas, na verdade, o que está sendo ativado é um jogo psicológico profundo de espelhamento emocional, uma armadilha cuidadosamente elaborada para te prender e te consumir. A sombra do narcisista se manifesta em múltiplas entidades. Entidades sombrias que dançam em uma sinfonia de manipulação e destruição. A primeira dessas entidades, o sedutor sombrio, é um mestre da dissimulação energética, um arquiteto da dependência emocional. Com uma percepção aguçada das vulnerabilidades alheias, essa entidade identifica os anseios mais profundos, as esperanças mais secretas,
os medos mais obscuros da vítima e se molda, com uma precisão cirúrgica, a imagem do ideal que ela sempre buscou. Não é coincidência. É uma orquestração precisa de poder energético, um jogo de manipulação que transcende o consciente. Como aponta Ross Rosenberg, este arquétipo está visceralmente ligado ao desejo insaciável de controle. Para o narcisista, encarnado pelo sedutor sombrio, o prazer e a conexão são meros prelúdios para o objetivo final, a dominação absoluta. Assim, no auge do encantamento, ele se entrega por completo. Atenção desmedida, afeto avassalador, disponibilidade incansável, promessas grandiosas, gestos que transbordam generosidade. Mas cada demonstração de carinho, cada ato de suposta afeição, é uma isca cuidadosamente preparada, um anzol que se crava na alma da vítima. O encanto, um véu sedutor, faz com que ela abaixe a guarda, abrindo os portais da vulnerabilidade emocional. E nesse momento, a entidade cumpre seu propósito maligno, o início da fase de consumo, de extração energética. O que torna esse processo ainda mais cruel é a natureza multifacetada da sedução narcisista, que se infiltra não só no corpo físico, na esfera romântica, mas em todas as dimensões da existência da vítima, sua psique, seu espírito, sua essência. O sedutor sombrio se insinua em sua rotina, se apodera de sua autoestima, distorcendo suas crenças mais arraigadas, a ponto de que a transição entre o encantamento e o enredamento se dá de forma tão insidiosa, tão sutil, que a vítima se encontra aprisionada antes mesmo de perceber. A entidade domina a arte da aproximação e do recuo, manipulando com maestria as emoções da vítima, criando uma necessidade desesperada por sua presença, um vazio existencial que só ele pode, aparentemente, preencher. É uma dança insidiosa, uma coreografia de poder projetada para gerar uma dependência irreversível, um laço invisível, porém inquebrantável. A habilidade do sedutor sombrio em distorcer a percepção de merecimento é particularmente perversa. A vítima começa a acreditar que só nas garras do narcisista experimenta sentimentos verdadeiramente intensos, que só ele é capaz de despertar seu potencial oculto, de mostrar-lhe a grandiosidade que ela sempre ignorou. Este é, talvez, um dos efeitos mais traiçoeiros da entidade: a redefinição do amor, a substituição de afeto genuíno por uma tempestade emocional disfarçada de paixão, uma mistura explosiva de adrenalina e desequilíbrio emocional que aprisiona a vítima em um ciclo vicioso e repetitivo. A adrenalina é confundida com conexão autêntica, e nesse equívoco, na ilusão de uma ligação profunda, a vítima se aprofunda ainda mais nos labirintos da manipulação. Com o passar do tempo, a máscara cai. A doçura se transforma em sarcasmo ácido, o interesse fervoroso em controle sufocante, o cuidado atencioso em ciúmes obsessivos. No entanto, a vítima, ainda presa à imagem idealizada, ao fantasma do amor inicial, busca justificativas, minimiza os sinais de alerta, perdoa as transgressões, procurando reconciliar a realidade conturbada com a fantasia romântica que habita sua mente. Ele está passando por um momento difícil. Ela age assim por causa de suas próprias feridas. Eu só preciso provar meu valor e tudo voltará ao normal. Essas frases, ecos de um encantamento agonizante, são reflexos da manipulação que domina sua mente. A entidade sabe que, uma vez capturada, a vítima se esforçará para manter viva a ilusão, mesmo que a realidade se assemelhe a um pesadelo. Como Ross Rosenberg esclarece, o sedutor sombrio está intrinsecamente ligado à dependência química de dopamina. As fases de idealização e desvalorização criam um ciclo viciante, um loop bioquímico que controla a vítima como um viciado em busca da próxima dose. A atenção, o afeto, mesmo o drama, tornam-se drogas indispensáveis. Mesmo consciente do sofrimento auto-infligido, a vítima se sente incapacitada de romper o ciclo, cativa por essa necessidade insaciável. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas sim o resultado de uma manipulação sutil e profunda, uma armadilha psicoenergética. Para libertar-se, a vítima necessita de mais do que força de vontade, tratamento profissional,
apoio de pessoas confiáveis, conhecimento profundo do mecanismo da manipulação e, acima de tudo, autocompaixão. O sedutor sombrio possui a capacidade de ressurgir a qualquer momento. Após períodos de silêncio, afastamento, até mesmo de descarte, o narcisista retorna com a mesma persona encantadora do início, mas com um ciclo ainda mais curto, mais cruel, mais devastador. Cada retorno é recheado de promessas ainda mais tentadoras, palavras doces ainda mais melífluas, performances sentimentais ainda mais elaboradas. A memória emocional da vítima torna-se uma arma poderosa, usada para reativar a dependência. Quanto mais vezes o ciclo se repete, mais fragmentada e debilitada a vítima se torna, cada vez mais perdida nos labirintos da manipulação. A entidade se alimenta do prazer insaciável do controle, não apenas para satisfazer o ego inflado, mas para garantir sua superioridade emocional. A vulnerabilidade da vítima, sua dependência, sua busca desesperada por uma migalha de afeto, alimenta o narcisista, confere-lhe poder. E este é um aspecto aterrador. O sedutor sombrio não busca amor, busca submissão, o domínio absoluto, o poder de moldar a realidade da vítima à sua vontade. Enquanto aprisionada, a vítima se sentirá sempre um passo atrás, em busca de aprovação, em busca do amor prometido, um amor que jamais será plenamente concedido. Para romper o domínio do sedutor sombrio, como Rosenberg ensina, é crucial a autoconsciência. A busca pelos padrões internos que atraem esse tipo de relacionamento. Perguntas dolorosas, mas necessárias, devem ser enfrentadas. Por que me deixo seduzir por esse tipo de pessoa? O que em meu interior responde tão fortemente a essa forma de atenção? Que vazio essa intensidade preenche em minha história emocional? A entidade só consegue atuar onde há uma brecha, uma vulnerabilidade, muitas vezes originária na infância, em traumas, na carência afetiva, nas relações familiares disfuncionais. A cura começa com o reconhecimento de que o amor autêntico não causa angústia constante, não exige sofrimento como prova de valor, não necessita de uma constante tensão para se manter vivo. Quando essa verdade se instala na consciência, o encanto se dissolve. O sedutor sombrio perde seu poder, pois a vítima não responde mais aos seus estímulos manipulativos. Ela se vê como um ser completo, digno, pleno, livre da necessidade de ser escolhida para se sentir viva. Essa percepção é uma das maiores ameaças ao narcisista. A perda do controle, a incapacidade de manipular. O silêncio é uma das armas mais poderosas contra o sedutor sombrio. O narcisista se alimenta da reação da vítima, de sua insistência, de suas tentativas de reconciliação. O silêncio impõe um corte energético, uma resistência inabalável que fragiliza a entidade, dependente da continuidade do ciclo vicioso. O silêncio não é ausência, é resistência absoluta, um não, categoricamente declarado, sem justificativas, sem explicações, um ato de libertação que interrompe a dança macabra da manipulação. É sair do jogo, encerrar o ciclo de abuso, encerrar a narrativa de dominação. E nesse momento, a entidade começa a definhar, a perder sua força, a perder seu poder. Ross Rosenberg salienta que o empoderamento emocional é um processo gradual, uma construção diária, um conjunto de escolhas conscientes que moldam uma nova realidade interior. Dizer não ao sedutor sombrio é um ato de afirmação pessoal, uma declaração de indisponibilidade para o consumo emocional, uma reafirmação de que o valor próprio não depende da aprovação, muito menos da validação de alguém que só ama quando controla. A atuação do sedutor sombrio transcende as relações românticas, manifestando-se em outros contextos, ambientes de trabalho, círculos sociais, mesmo no universo espiritual. Onde houver alguém carente de aprovação, o sedutor sombrio poderá se infiltrar, se camuflando como mestre, mentor, amigo, parceiro. Por isso, a vigilância emocional e a busca incessante pelo autoconhecimento são imprescindíveis. Quando a vítima conhece a si mesma, o encanto perde sua força. Suas vulnerabilidades já não são armas eficazes nas mãos do manipulador.
O sedutor sombrio, essa força devastadora, revela uma verdade libertadora. A vítima não precisa mais se perder em relações doentias. A sedução não é amor. A intensidade não é conexão. O encanto não é verdade. Quando esse entendimento se instala na consciência, a jornada de autorreconquista tem início. A entidade não sobrevive onde há autenticidade, presença e amor próprio. Estes são os pilares da resistência contra o abuso emocional. À medida que mergulhamos na psique do narcisista, Ross Rosenberg nos apresenta uma força silenciosa, mas esmagadora, o juiz invisível. Esta entidade não se manifesta por meio de gritos ou acusações diretas. Atua através da crítica incessante, da vergonha internalizada, da cobrança implacável. Contrariando a imagem superficial de autossatisfação, o narcisista alberga um tribunal sombrio, onde é constantemente julgado, condenado e humilhado. Para silenciar esse juiz interno, ele projeta esse julgamento nos outros, iniciando um ciclo vicioso de crítica, controle e rebaixamento de quem o cerca. O juiz invisível transforma o narcisista em um perfeccionista cruel, não consigo mesmo, mas com os outros. Ele exige um controle absoluto, não apenas das situações, mas das emoções, das palavras e até das reações alheias. Tudo o que ameaça sua imagem cuidadosamente construída é imediatamente rebatido com sarcasmo mordaz, desprezo implacável ou ataques diretos, deixando a vítima com a sensação constante de inadequação, de fracasso, de insuficiência, obrigando-a a viver em um estado constante de alerta. Esta dinâmica não é casual. É o juiz invisível no comando, punindo antecipadamente qualquer possibilidade de confronto com a sua verdade interna. Como explica Rosenberg, esta entidade nasce da crítica internalizada na infância, fruto de expectativas irreais, punições emocionais severas, padrões de perfeição inatingíveis. Como mecanismo de sobrevivência, a criança enterra a dor, construindo uma persona impecável, intocável, imune a qualquer crítica. O juiz invisível torna-se o guardião dessa fachada, punindo qualquer demonstração de vulnerabilidade, tanto no próprio narcisista quanto nos outros. Para quem se relaciona com um narcisista, a dinâmica é brutal. A vítima vive sob vigilância emocional constante, onde qualquer deslize, qualquer palavra mal pronunciada, qualquer gesto espontâneo pode ser usado como munição contra ela. O juiz invisível exige perfeição não para elevar, mas para humilhar, para manter a vítima em um estado perpétuo de medo e submissão. A vítima, na tentativa de evitar novos julgamentos, começa a se anular, perdendo aos poucos sua espontaneidade, seu brilho, sua autenticidade. Vive em modo de alerta constante, como se estivesse prestes a ser reprovada a todo instante. E esse é exatamente o objetivo da entidade: controlar, dominar, subjugar. O juiz invisível também age de forma sutil, utilizando o gaslighting como ferramenta principal. Você é muito sensível. Isso é coisa da sua cabeça. Você está sempre exagerando. Essas frases, aparentemente inofensivas, são tentativas deliberadas de desestabilizar a percepção da realidade, de fazer a vítima duvidar de si mesma, de sua sanidade mental. O objetivo é que o juiz invisível ocupe o espaço interno da vítima, replicando os julgamentos mesmo quando o narcisista já não está presente. Rosenberg explica que uma das funções do juiz invisível é manter o narcisista em constante estado de defesa. Ele antecipa ameaças, imagina críticas, planeja contra-ataques, criando um comportamento paranoico, onde tudo é interpretado como ataque pessoal. Por isso, o narcisista raramente aceita conselhos, nunca admite erros, tem extrema dificuldade em lidar com feedbacks. O juiz invisível o convenceu de que errar é morrer. Para sobreviver, ele precisa estar sempre certo, mesmo que isso signifique destruir aqueles que o rodeiam. A frieza emocional do narcisista também é obra do juiz invisível. Quando o narcisista ignora a dor da vítima, menospreza seu sofrimento, se distancia quando ela mais precisa, é a entidade que está no comando, considerando a vulnerabilidade como fraqueza, reprimindo qualquer demonstração de emoção, tanto própria quanto alheia.
O narcisista se fecha, torna-se gélido, cruel, insensível, enquanto a vítima, sentindo-se sozinha e incompreendida, passa a acreditar que o problema é ela mesma, não o narcisista. Essa inversão, essa manipulação sutil, é uma das maiores armadilhas do juiz invisível. O discurso de superioridade moral e intelectual do narcisista também é resultado da atuação dessa entidade. Ele sempre sabe mais, entende mais, é mais culto, mais espiritualizado, mais evoluído. Mas essa postura não é sinal de confiança. É uma defesa, um escudo contra a insegurança profunda que habita sua psique. A superioridade serve como proteção contra o terror de se sentir pequeno, insuficiente. Quanto mais a vítima tenta se posicionar, mais ela é rebaixada, desvalorizada. O objetivo é desqualificar o outro, para evitar o confronto com o próprio vazio interior. Rosenberg alerta que a presença do juiz invisível torna quase impossível qualquer diálogo autêntico com o narcisista. Toda conversa se transforma em uma disputa. Toda tentativa de conciliação é interpretada como fraqueza. Toda exposição de sentimentos é motivo de deboche e menosprezo. O juiz invisível transforma a relação em um campo de batalha emocional, onde a única regra é: o narcisista precisa vencer, não importa o custo. E o maior prejuízo é sempre da vítima, que perde a capacidade de se expressar, de confiar, de amar. O juiz invisível também está presente no ciclo de idealização e desvalorização. No início, a vítima é colocada em um pedestal. É maravilhosa, única, insubstituível. Mas, aos poucos, qualquer atitude que se desvie da narrativa construída é punida com desprezo, pois o juiz invisível exige coerência com a fantasia perfeita. Quando a realidade se manifesta, a entidade reage com brutalidade. A idealização se transforma em rejeição e a vítima não entende o que aconteceu. Mas, na verdade, ela apenas deixou de refletir a perfeição ilusória exigida pela entidade. O comportamento passivo-agressivo é outra característica do juiz invisível. O narcisista não explode diretamente. Ele prepara o terreno com pequenas farpas, ironias sutis, comentários desvalorizadores. Ele quer que a vítima se sinta errada, culpada, inferior. E quando ela reage, ele a acusa de ser emocional demais, desequilibrada, problemática. Isso reforça o controle emocional e desvia o foco de suas próprias ações. O juiz invisível é, acima de tudo, um manipulador mestre. E sua maior arma é fazer com que a vítima aceite o julgamento sem perceber que está sendo julgada, sem perceber a armadilha perversa que o domina. Para romper com a entidade, é preciso um processo profundo de reconquista da própria voz, de resgate da capacidade de se posicionar, de estabelecer limites, de validar a própria percepção. A vítima precisa se tornar seu próprio advogado interno, combatendo a voz do juiz com palavras de autoafirmação, de verdade, de compaixão. Isso não é fácil, mas é possível. E começa com um simples, mas poderoso movimento: questionar o julgamento. Essa culpa é realmente minha? Essa crítica tem fundamento? Essa voz que me acusa é minha ou é dele? A cura também passa por entender que ninguém tem o direito de definir seu valor. O juiz invisível é, no fundo, um eco de outras vozes, pais críticos, professores rígidos, parceiros abusivos. Mas agora, a vítima pode escolher não acolher mais esse discurso. Pode construir uma nova narrativa interna, baseada em aceitação, verdade e humanidade. O narcisista nunca fará isso por ela, mas ela pode e deve fazê-lo por si mesma. Porque sua dignidade não depende da opinião de quem não sabe amar. Esta entidade invisível deixa marcas profundas, autoestima destruída, medo de errar, dificuldade em confiar em si mesma. Mas, ao nomeá-la, ao dar um nome à dor, a vítima dá o primeiro passo para a sua dissolução. O juiz invisível prospera no silêncio, na vergonha, na dúvida.
quando a vítima traz à luz o que ele representa, começa a reverter o processo em um ato corajoso de autolibertação. A quarta entidade, o juiz invisível, revela a dimensão sombria do julgamento internalizado, transformando o narcisista em seu próprio algoz e a vítima em prisioneira de um tribunal injusto. Mas agora, a vítima conhece sua existência, e conhecimento é poder. Não para destruir o narcisista, mas para salvar a si mesma. A próxima entidade revelará uma dimensão ainda mais profunda desse enredo sombrio, o carrasco emocional. A quinta entidade que habita o narcisista é talvez a mais cruel de todas, o carrasco emocional. Essa entidade não apenas fere, ela aniquila lentamente a essência de quem ousa se aproximar. Ross Rosenberg descreve essa força como a face mais violenta da estrutura narcisista, responsável pelos momentos de abuso explícito, descontrole emocional e sadismo disfarçado de justiça. Diferentemente do juiz invisível, que acusa em silêncio, o carrasco emocional pune em voz alta, com palavras afiadas como lâminas, explosões de fúria incontroláveis e castigos emocionais cuidadosamente orquestrados para quebrar a alma da vítima. O carrasco emocional age como um executor interno que se projeta para fora. Ele pune a vítima por sentir, por questionar, por existir de maneira independente. Seu propósito não é corrigir comportamentos, é subjugar, dominar, tornar o outro emocionalmente refém. É nesse estágio que o narcisista revela sua face mais perversa, a da manipulação agressiva, do desprezo aberto, do prazer perverso em ver o outro implorar por alívio. Essa entidade precisa ver o outro quebrado para sentir-se inteiro, e esse é um dos aspectos mais perturbadores desse arquétipo. Sob o domínio dessa entidade, muitas vítimas relatam viver num estado constante de alerta, nunca sabendo quando a próxima explosão ocorrerá, qual palavra provocará uma crise, qual olhar será mal interpretado. O carrasco emocional cria um ambiente de terror psicológico, onde o amor se mistura com o medo, o carinho com a punição, o afeto com a ameaça. Essa confusão emocional enfraquece a resistência psíquica da vítima, tornando-a cada vez mais submissa. O narcisista, então, assume o controle total de seus sentimentos, seus pensamentos e até de sua identidade. Rosenberg enfatiza que o carrasco emocional é a resposta desesperada a um ego fraturado. O narcisista, ao sentir qualquer ameaça, ao seu senso de grandiosidade, ativa essa entidade como um mecanismo de proteção extrema. Mas o que parece autodefesa, na verdade, é um ataque projetado para restaurar a hierarquia emocional. Ele no topo, o outro aos seus pés. O mais perigoso é que muitas vezes essa dinâmica não envolve gritos ou agressões explícitas. O castigo pode vir através de silêncio glacial, de afastamento repentino, de olhares que humilham, de palavras frias e calculadas para desestabilizar a vítima. Uma das formas mais comuns de atuação do carrasco emocional é o que Rosenberg chama de punição por afeto. O narcisista retira amor, atenção, carinho, não como uma reação espontânea, mas como uma arma. Ele cria escassez emocional, sabendo que a vítima, já emocionalmente fragilizada, fará de tudo para recuperar o que perdeu. Isso gera uma espécie de escravidão afetiva, onde a vítima se submete a qualquer condição para receber de volta o afeto que antes era gratuito. A entidade transforma o amor em moeda de controle, criando um vício emocional difícil de quebrar. Além disso, o carrasco emocional é responsável por uma espécie de reprogramação psíquica. A vítima começa a internalizar as críticas, a se ver como fraca, desajustada, problemática. O narcisista a convence, de forma sutil e contínua, de que ela não é digna de amor, que precisa mudar, que não é suficiente. E com o tempo, essa narrativa se instala como verdade interna. A entidade, então, passa a habitar também a mente da vítima, perpetuando o ciclo de dor mesmo após o fim da relação. É como uma maldição emocional silenciosa, uma cicatriz profunda na alma. A sexta entidade, conectada diretamente ao carrasco, é o fantasma da vergonha. Ross Rosenberg nos mostra que por trás de toda a grandiosidade do narcisista
Há uma vergonha tóxica, insuportável e devastadora. Essa entidade é responsável por camuflar o sentimento de inadequação profunda que o narcisista carrega desde a infância. Ao invés de sentir essa vergonha e curá-la, ele a projeta nos outros. Quando critica, humilha ou menospreza, ele está, na verdade, tentando expulsar para fora aquilo que não consegue suportar dentro de si. O fantasma da vergonha é sorrateiro. Ele não aparece como algo evidente, mas está presente em cada tentativa desesperada de ser visto, admirado, temido. O narcisista precisa desesperadamente ser percebido como superior, pois, no fundo, sente-se miserável. Essa sensação não é consciente. A entidade a mantém oculta, mas viva. E toda vez que alguém o confronta, o critica ou não valida sua imagem, o fantasma se agita. A vergonha volta, e ele precisa expulsá-la de novo, geralmente atacando. Assim, o ciclo se mantém, interminável, um ciclo de projeção e agressão. Essa entidade também atua na vitimização. A jornada de desvendar o enigma do narcisismo muitas vezes se inicia na escuridão, no turbilhão de emoções contraditórias que aprisionam a vítima. O narcisista, mestre da manipulação, se apresenta como a própria injustiça personificada, um eterno incompreendido, uma vítima inocente em um palco de sua própria construção. Essa não é mera encenação. É uma desesperada luta interna contra o peso insuportável da vergonha, um fardo existencial que o corrói por dentro. Ao convencer os outros de sua inocência, ele protege a frágil estrutura de sua autoimagem superinflada, um castelo de cartas construído sobre areia movediça. A dor profunda da vergonha, essa ferida aberta em sua psique, impulsiona-o a criar narrativas onde sempre ocupa o papel de herói ou mártir, perpetuamente isento de culpa. Assumir a responsabilidade, confrontar sua verdadeira face, seria equivalente a um colapso existencial, a uma aniquilação de seu ego fragilizado. Essa é a luta constante contra o fantasma da vergonha, descrito por Rosenberg como o núcleo emocional do narcisismo, uma força opressiva que gera camadas impenetráveis de defesa. A grandiosidade desmedida, o charme hipnótico, a frieza glacial e, em casos extremos, o sadismo implacável. Mas nenhuma dessas máscaras consegue silenciar o espectro da vergonha. Ele retorna incansavelmente, exigindo novas estratégias de fuga, novas vítimas para absorver seu sofrimento. E é nesse ciclo vicioso de projeção que o dano às vítimas se torna irreparável. A vergonha, inicialmente sua, é meticulosamente transferida, transformando as pessoas ao seu redor em reflexos distorcidos de sua própria autoimagem quebrada, pessoas pequenas, indignas, incapazes. Ao testemunhar o sofrimento alheio, o narcisista experimenta, por um breve instante fugaz, um alívio ilusório, uma ilusão de liberdade do seu próprio tormento. A sétima e mais devastadora entidade que habita a alma do narcisista é o que Ross Rosenberg denomina de parasita da alma, uma força energética, não apenas simbólica, que se instala na dinâmica relacional, consumindo a vitalidade emocional da vítima com uma voracidade insaciável. Essa entidade, a culminação de todas as outras, opera de forma insidiosa, sutil, transformando a relação em um ato parasitário de extração contínua de energia psíquica e afetiva. Não há amor, não há conexão genuína, não há construção conjunta. Há apenas consumo, uma extração implacável da força vital do outro, como se a vítima fosse uma fonte inesgotável de recursos energéticos à sua disposição. O parasita da alma se apresenta com uma máscara de sedução, com elogios inicialmente calorosos, passando gradualmente a críticas corrosivas e a exigências emocionais absurdas, desumanas. Insidiosamente, ele drena a energia da vítima até que ela se veja reduzida a um casulo vazio, sem sonhos, sem paixões, sem o brilho da vida que outrora a animava. Esse esvaziamento não é um efeito colateral, é o objetivo primordial do parasita. Transforma o narcisista em um vampiro emocional, que se alimenta da vida da vítima até que ela se torne fraca demais para resistir. Somente então,
o narcisista decide se vai descartar a casca esvaziada ou manter a vítima sob seu total domínio, como um escravo emocional. Muitas vítimas descrevem esse estado de esvaziamento com palavras cruas e poderosas. Sinto que minha alma foi roubada. Não me reconheço mais. Perdi minha essência. Essas frases não são meros exageros. São reflexos da devastação emocional causada pelo parasita da alma. A vítima, invadida e dominada, perde sua individualidade, sua capacidade de sentir, de querer, de acreditar em si mesma. Sua existência passa a girar em torno do narcisista, buscando migalhas de afeto, evitando explosões de fúria, lutando desesperadamente para resgatar um antes que jamais retornará, pois o parasita concluiu seu ciclo predatório. Ross Rosenberg é enfático. A única maneira de se libertar das garras do parasita da alma é a ruptura completa, o contato zero, a reconstrução da identidade e o fortalecimento emocional. É preciso cortar o vínculo, não apenas fisicamente, mas em nível energético. Qualquer comunicação, qualquer justificativa, qualquer tentativa de compreensão apenas fortalece a presença do parasita. O narcisista necessita desse acesso contínuo para manter sua presença psíquica, sua influência nociva. Cada resposta, mesmo carregada de raiva ou dor, reabre o portal para a invasão, permitindo que o parasita se fortaleça. As 7 entidades que dominam o narcisista, o vazio primordial, o espelho que engana, o sedutor sombrio, o juiz invisível, o carrasco emocional, o fantasma da vergonha e o parasita da alma, não são metáforas vazias. São arquétipos vivos, forças psicológicas poderosas que operam em níveis emocionais, mentais e espirituais profundos. Compreendê-las é fundamental não apenas para desvendar o funcionamento do narcisismo, mas, mais importante, para escapar de suas garras. Agora, depois de desvendar essas forças ocultas, de lançar luz sobre as sombras que antes te aprisionavam, você está pronto para o passo final, a libertação. O caminho para a cura começa com o reconhecimento da própria força, da sua capacidade de resistência, da sua resiliência inerente. A jornada foi árdua, mas a libertação, a conquista da sua própria integridade, é o prêmio mais valioso. A descoberta da verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para o autoconhecimento profundo, para a cura das feridas causadas pela manipulação, para a construção de relações saudáveis e duradouras, livres das sombras do narcisismo. Você não está sozinho. Sua história de sofrimento, de manipulação, de controle, de abuso emocional não te define. Você não é fraco, não é menos, nem é culpado. A atração entre o narcisista e a vítima não é casualidade. É um reflexo de traumas e feridas complementares. Um encontro infeliz, mas que pode se transformar em uma poderosa jornada de cura. A compreensão dessas dinâmicas ocultas, dessas entidades que habitam o narcisista, proporciona uma visão penetrante sobre si mesmo. Você pode se assustar ao reconhecer essas sombras em seu interior. Mas lembre-se, o medo é apenas um prelúdio da libertação. A verdadeira transformação se inicia no momento em que você escolhe interromper o ciclo vicioso, recusando-se a ser alimento para essas entidades parasíticas. Você merece amor incondicional, respeito, clareza. Você merece uma vida plena, livre do ciclo de desculpas inexistentes, de promessas quebradas e de migalhas de afeto. A coragem de se libertar, de cortar os laços com tudo o que te enfraquece, é o primeiro passo para a construção de um futuro radiante e autêntico. A cura inicia quando você decide recusar o papel de vítima e abraça a força do seu próprio eu. Compartilhe este vídeo, comente, inscreva-se no canal. Sua ação pode salvar outras almas, iluminar caminhos escuros e espalhar a mensagem de cura e libertação. Cada clique é um ato de esperança, um sinal de resistência contra as forças da escuridão. Juntos, podemos construir um mundo mais consciente,
Um mundo livre das sombras do narcisismo. Um mundo onde a luz da verdade prevaleça sobre a escuridão da manipulação. Não.